Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Hidrologia e Drenagem. Essa é a nossa 7ª e última videoaula do curso sobre delimitação de bacias hidrográficas, utilizando imagens de sensoriamento remoto e SIG. Então agora a gente já está na última etapa. O que nós vamos fazer aqui é vetorizar esse arquivo matricial que está indicando a área da nossa bacia hidrográfica. Para fazer isso, a gente pode utilizar os algoritmos que vieram instalados junto com o QGIS, ou a gente pode utilizar também o Whitebox. Ele tem algoritmos para converter, transformar camadas matriciais em camadas vetoriais. Então, eu vou clicar aqui na minha caixa de ferramentas, e a que eu vou utilizar é a Raster to Vector. Raster to Vector. Tem 3 opções. Raster to Vector Lines, to Vector Points, ou Raster to Vector Polygons. A última é que a gente vai utilizar. Raster to Vector Polygons. Por quê? Porque a minha bacia hidrográfica ela vai ser caracterizada por um polígono. Eu vou clicar aqui. Ele vai me pedir o raster de entrada. O raster de entrada é o bacia. E o meu de saída, eu vou dar um nome para ele. Vai chamar bacia vetorizada. Bacia vetorizada. Notem que vai sair um arquivo shapefile daqui. Vou salvar, rodar e pronto. Muito rápido. Agora eu posso desmarcar a minha bacia raster, S. Posso desmarcar também o meu modelo digital de elevação. E vou ficar aqui com um contorno que é uma camada vetorial. Posso ainda melhorar um pouquinho, de repente tirar essa coloração, deixar transparente, colocar uma coloração mais esverdeada, um pouco mais grossa também a espessura da linha. Vamos colocar o rosa novamente. Parece que ainda não está ficando tão bom. Talvez um vermelho forte. Isso. Aí dá para a gente enxergar bem, então, essa subbacia. Então, aqui está os rios, né? Estou percorrendo com o mouse. Locais dos rios, a gente sabe que os rios estão aqui, porque ainda existe uma vegetação, uma área de preservação permanente remanescente, que não foi derrubada ainda pelo processo de urbanização. Então, tudo isso daqui são rios. Muito bem. E essa, então, é a nossa bacia hidrográfica. A gente pode tirar algumas informações daqui, que são bastante importantes para projetos de drenagem urbana. Por exemplo, a área e o perímetro, que são informações básicas da bacia hidrográfica. Para determinar a área, a gente pode clicar aqui com o botão direito do mouse no arquivo Shapefile e ir na opção Tabela de Atributos, Open Attribute Table, então abrir tabela de atributos. Aqui dentro da tabela de atributos, eu vou criar um novo campo, um campo que vai informar a área dessa bacia. Então o QGIS faz o cálculo de maneira automática. Para isso, eu vou entrar em modo de edição, clicando no lápis. Vou até aumentar um pouco aqui a minha tela. E aqui existe uma opção chamada calculadora de campo. Então, essa daqui, ó, esse ícone. Calculadora de campo. Vou clicar. Ele vai abrir uma nova janela. Vou aumentar um pouquinho também. E aí, eu vou pedir, vou manter, para que ele crie um novo campo nessa minha tabela de atributos. Os atributos podem ser diversos, pode ser coordenadas, pode ser a área, o perímetro da bacia, o seu coeficiente de compacidade. Enfim, qualquer informação que seja útil
para essa camada vetorial, a bacia hidrográfica. Aqui eu vou colocar um nome para esse novo campo chamado área, sem acento. Vou deixar um sistema decimal real com uma precisão de 2 casas decimais. E aqui eu vou pedir para ele calcular a área nessa calculadora de campo. Então aqui a gente tem várias expressões, vários operadores que podem ser utilizados para fazer operações matemáticas, por exemplo. O que a gente quer é uma operação de área. Então eu vou aqui na opção de geometria, geometria. E aí tem 2 áreas, uma área com cifrão e uma área sem cifrão. Então vocês podem olhar aqui com calma a diferença entre uma e outra, mas eu vou utilizar essa daqui com o cifrão. Perdão, nesse caso eu vou utilizar sem o cifrão. Deixa eu ver. Isso. Vou utilizar essa daqui sem cifrão. E aí eu vou pedir para ele calcular então a área. Depois de reler aqui as explicações sobre a área com cifrão e área sem cifrão, eu percebi que o fato correto é utilizar a área com cifrão. Isso porque eu não estou utilizando nenhum sistema de projeção. Então não projetei, estou usando sistema de referência de coordenadas geográficas. E a hora que eu dou duplo clique aqui na área, vai aparecer aqui o cifrão área, a opção que eu dei o duplo clique. E já vai aparecer aqui o valor da área. O que acontece é que esse valor, por padrão, ele está em metros. Como isso aqui é uma calculadora, eu posso usar outras operações para melhorar minha unidade. Por exemplo, passar para quilômetros quadrados. Está em metros quadrados, eu vou passar para quilômetros quadrados. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Então, estou convertendo metros quadrados para quilômetros quadrados. E aí a gente tem o valor de 5,22 quilômetros quadrados. Pronto. Essa é a área da minha bacia. Essa informação vai ficar sempre salva. Eu saio do modo de edição, salvo, fecho, e eu já tenho a área da minha bacia. Então, toda vez que eu abrir a minha tabela de atributos, como eu estou fazendo agora, vai ficar aqui a informação da área. E a gente pode calcular o perímetro também. Novamente, eu vou entrar em modo de edição, usar a opção da calculadora de campo. O perímetro ele está dentro da opção geometria. Como isso aqui está em ordem alfabética, eu posso buscar a letra P, vou usar o perímetro com cifrão. Ele vai me dar o perímetro em metros, ou eu posso multiplicar por 10 a menos 6 e ter o perímetro em quilômetros. Aqui em quilômetros vai dar 0,012 quilômetros. Acho que ainda está um pouco mais intuitivo deixar em metros aqui. Mas se você quiser deixar na mesma unidade que a área, pode deixar em quilômetros. E aí preciso dar um novo nome, vou chamar de perímetro, peri. Sistema decimal, 2 casas depois da vírgula. Pronto. Esse é meu perímetro, 0,01 quilômetros. E a minha área, 5,22 quilômetros quadrados. Então aqui a gente tem já informações vitais, mais básicas, sobre a bacia hidrográfica. Agora, para finalizar, nós vamos fazer um passo adicional, que é delimitar os rios. A gente tem todos os arquivos gerados para que o Whitebox delimite os rios dessa bacia hidrográfica, utilizando, claro, o modelo digital de elevação. Para isso, a gente vai usar a opção chamada Streams ou rios. Então a gente tem aqui
Extract streams, extrair os rios. É outro algoritmo do Whitebox. Então veja quantas funcionalidades ele tem. O que ele vai pedir para a gente, e muita atenção nesse momento, é o mapa de fluxo acumulado, ou seja, o raster de fluxo acumulado. Então, flow accumulation, esse daqui. E aqui ele pede um limiar, um valor limiar. Esse limiar, ele vai definir a quantidade de rios que ele vai conseguir extrair dentro do mapa de fluxo acumulado. O que acontece é que o nosso mapa de fluxo acumulado, ele não está restrito só a essa bacia que acabamos de delimitar. Ele pega uma área maior, aqui, ó, todo o nosso raster. Ou seja, ele vai aplicar o algoritmo de delimitação de rios em todo esse raster aqui, não somente na nossa bacia hidrográfica. É bastante importante ter isso em mente. Então, esse valor, ele vai com base na experiência, você pode ir chutando alguns valores, começar com alguns valores e ver o que vai acontecer, se vai delimitar os rios que você precisa ou não. Eu não fiz nenhum teste anteriormente, vou fazer agora aqui um chute, vou colocar o valor de 100. E vou salvar como sendo um arquivo chamado rios 100, para eu saber que o valor limiar que eu utilizei foi esse. Então esse é meu rio 100. E vou salvar. E vou rodar. Observando aqui rapidamente, sem fazer nenhuma análise muito detalhada, me parece que funcionou bem. Todos os rios, eles foram coloridos com pixels em cor preta, atribuído valor 1. Observem aqui, ó, valor 1. Todos esses rios em cor preta. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em propriedades e vou melhorar um pouco essa cor. Vou colocar uma cor paleta única, talvez. E vou utilizar um azul. E vou aplicar. Pronto. Então agora a gente consegue visualizar os rios dentro do nosso raster. Você pode utilizar valores maiores do que 100 ou menores e observar o que vai acontecer. Eu vou fazer isso agora, porque acho que é interessante, acho que cabe para nós. Eu vou usar agora, em vez de usar 100, eu vou utilizar um valor de 500, 5 vezes mais. E vou salvar como sendo rios 500. Observem o que vai acontecer. Vou rodar. Vou tirar a minha camada anterior. Vou tirar a minha camada também dentro. E agora eu não consigo observar nenhum, pelo menos não estou olhando aqui, estou observando, não estou vendo nenhum rio com esse valor. Ah, perdão, aqui teve um problema na hora de fazer o algoritmo. Deixa eu remover essa camada e fazer de novo. Para isso eu vou até deletar novamente o meu rios 500. Vou voltar lá do QGIS. E aqui eu cometi um engano. Tem que entrar com o mapa de fluxo acumulado. E aqui o meu limiar vai ser 500. Agora sim eu vou salvar como sendo rios 500. Salvar. Vou rodar. Pronto. Observem que ele encontrou alguns rios também, mas encontrou apenas os rios maiores, aqueles que possuem maior vazão, e os rios menores ele não encontrou. Então esse é o efeito de você mexer naquele limiar. Se você aumentar o valor do limiar, você vai detectar rios maiores. Se você diminuir, vai detectar rios menores. Por fim, eu vou tirar esse rios 500
Acho que o outro ficou melhor para a nossa aplicação. Por fim, para os rios não serem representados como pixels desse jeito, parece que existe até uma ausência de continuidade do rio, eu vou fazer uma outra operação que se chama raster to line. Então, da mesma maneira que a gente transformou a bacia de um raster para um polígono, eu vou transformar o raster para linhas, para uma camada vetorial. Então, raster to vector lines, essa opção. O meu raster de entrada vai ser o rios 100, o meu de saída vai ser o rios 100 vetorizados. Vou rodar. E agora eu vou tirar essa camada aqui, camada matricial, e vou deixar só a camada vetorial. Pode aumentar um pouco a espessura também do traço, deixar 0,6 e pronto. Agora sim fica uma representação melhor. Observe que existem alguns pontos que ainda assim a gente não conseguiu representar corretamente nesse caso. Veja que há uma quebra aqui nas linhas. Isso pode acontecer, dependendo, claro, da precisão que a gente está exigindo e também da resolução espacial do modelo digital de elevação. Agora, se você quiser recortar exclusivamente os rios dentro dessa bacia, basta utilizar a opção vetor, ferramentas de geoprocessamento, recortar, clip. A nossa camada de entrada vai ser os rios vetorizados. A nossa camada de sobreposição vai ser a bacia vetorizada. Eu vou salvar esse arquivo também, vai ser rios 100 dentro da bacia. E vou rodar. E vou fechar. Então agora, vou colocar aqui novamente algumas cores para a gente observar melhor. E aí você tem os rios exclusivamente dentro da bacia hidrográfica. O que pode ser feito para melhorar esse problema aqui, com relação à vetorização dos rios, é utilizar uma opção que se chama Stream Vector. Tem uma opção aqui que a gente pode vetorizar um rio. Aqui, Raster Stream to Vector. Essa é uma opção que pode ser utilizada também e gera resultados melhores. Por exemplo, vou entrar aqui com o meu arquivo de entrada, o arquivo de rios. Então, é o meu arquivo matricial, o raster rios 100. E ele pede também o D8 point. Então, vai ser o meu D8 Limeira. E aí, eu vou salvar aqui como sendo um rios vetorizados 2. Uma outra tentativa para melhorar um pouco a representação. E agora eu vou observar para ver se de fato melhorou. Para não ficar toda hora mexendo ali na opção, eu vou copiar o estilo, como a gente já fez em outras videoaulas. Vou colar esse estilo. E, de fato, melhorou bastante. Então, aquele traçado que estava descontínuo, observem que agora ele está contínuo. Olha só que bacana. Existem ainda alguns problemas que dá para ver, observar, alguns bicos aqui que são meio estranhos, mas no geral ficou bom, dadas as limitações da resolução espacial do raster. E aí, por fim, eu posso recortar de novo. Vamos fazer outro recorte, usando a opção vetor. Estou recortando uma camada vetorial a partir de uma camada vetorial. Recortar. Vou recortar os meus rios vetorizados 2.
e sobrepor a bacia vetorizada. E vai ser o rios dentro da bacia 2, que corresponde ao resultado desse algoritmo chamado Raster Stream to Vector. Esse que eu estou mostrando aqui. Pronto. Vou colar de novo o estilo. E olha que bacana. Agora sim a gente tem uma boa representação. Dá para fazer um mapa bem bonito da bacia hidrográfica, os seus rios. E com isso a gente conclui essa série de 7 videoaulas sobre delimitação de bacias hidrográficas. Existem diversas outras opções, são 450 opções dentro desse white box. Vocês viram que ele é bem completo, faz coisas incríveis, os algoritmos são muito bons. Vale a pena explorar outras funcionalidades. A gente poderia, por exemplo, calcular a densidade de drenagem dessa bacia, poderíamos calcular o comprimento do rio principal, poderíamos calcular a ordem dos rios segundo a classificação de Stroller ou de Orton, poderíamos calcular também o caminho ou percurso mais longo que a água faz até o exultório da bacia. Por exemplo, vamos supor que a água sai desse ponto, escoa superficialmente sobre o terreno, chega na calha do rio e vai ser transportada por esse rio. E vamos dizer que esse é o tempo mais longo de percurso que a água faz para essa bacia. Essa é outra informação importante, por exemplo, em simulação hidrológica, especificamente para cálculos de tempo de concentração em bacias hidrográficas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigado.